Olá, meu querido irmão, a paz de Jesus e o amor de Maria. Seja bem-vindo ao programa O Poder da Palavra, um programa da comunidade Fanuel, aqui em nosso canal no YouTube, o canal Rosto de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem para estes tempos, para esses dias em que vivemos. Parece que a falta de perspectiva para alguns, a falta de esperança, não conseguir enxergar, vislumbrar o que vem no futuro, tem se tornado um obstáculo pesaroso. Mas eu quero lhe dizer, meu querido irmão, que diante de toda essa situação, Deus tem reservado a mim e a você um tempo novo, um tempo de colheita de benefícios para a nossa vida e para a vida daqueles que nós amamos e temos muito carinho. E por isso eu quero compartilhar uma palavra com você que está no Antigo Testamento, no livro de Ruth. Primeiro no capítulo número 1, versículo 20. Depois no capítulo 2, versículo 12. E conjuntamente lido dois momentos específicos da vida desta personagem, eu quero compartilhar com você agora para nós aprofundarmos e refletirmos um pouco sobre o assunto. O capítulo 1, versículo 20 diz assim: Não me chameis mais Noemi, replicou ela, mas chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Depois, passando no capítulo 2, versículo 12, temos: O Senhor te remunere pelo bem que fizestes e receba uma plena recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te acolhestes. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que os versículos, apesar de estarem muito próximos, não é, entre um capítulo e outro, eles apresentam situações diversas. E ao me deparar com essa situação de Noemi e Ruth, eu encontrei, na verdade, diversas semelhanças com a realidade em que nós temos vivido. No capítulo 1, versículo 20, nós encontramos um tempo de angústia, tempo de perdas e tempo de lágrimas. Como relatado pela própria Noemi. Ela saiu toda ditosa de Belém, mas agora voltava abatida, marcada pela dor e, como ela mesmo diz, afligida pelo próprio Todo-Poderoso. Ela perdera o esposo, ela perdera os filhos e ela perdera todos os seus bens. Nessa situação, ela mesmo chega a exclamar: não me chame de Noemi, que quer dizer agradável, mas me chame de Mara, que quer dizer amarga. Mas veja, mesmo depois dessa exclamação, passado alguns versículos, mudando de capítulo, a situação já parece ser diferente. Por quê? Por que isso? De maneira tão breve. Porque mesmo que estejamos passando por situações difíceis, por momentos turbulentos, uma coisa é certa: o tempo da colheita sempre virá. E é o que nós percebemos na palavra de Deus. Porque depois de toda essa luta, no último versículo do primeiro capítulo, vemos Noemi e Ruth chegando a Belém, em uma época muito especial, a época da colheita. E a palavra de Deus, meus queridos irmãos, não muda. É a mesma ontem, hoje e será eternamente. E veja o que ela nos garante como promessa. Por exemplo, no Salmo capítulo 30, versículo 5, quando a palavra vai nos dizer: porque a sua ira dura um momento e o seu favor está na vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou ainda no Salmo 126, versículo 5, quando a palavra de Deus vai nos dizer: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo os seus feixes. Com isso, meus caros irmãos, nós podemos ter certeza que o tempo de semear com lágrimas passa e o tempo da colheita em alegria chegará. Isso é inevitável, porque a palavra de Deus nos assegura e Deus é fiel para cumpri-la. E sabe por quê? Porque o Senhor marca as estações, Ele marca os tempos em nossa vida. A viagem para Belém, na vida de Noemi e Ruth, marca um novo tempo na vida dessas mulheres. Elas chegam ainda vivendo as dores do tempo anterior, mas o Senhor já havia determinado um novo tempo para a vida delas.
É o que nos diz o profeta Daniel no capítulo 2, versículo 21, quando ele diz que a ele muda os tempos e as estações, ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Deus trabalha os tempos, Deus guarda os tempos para a nossa vida. E quando o Senhor determina uma nova estação em nossas vidas, Ele marca esse tempo de transição com eventos que muitas vezes nós não compreendemos. Eventos que às vezes são dolorosos e difíceis, mas o Senhor está encerrando um ciclo para iniciar um outro nas nossas vidas. E aí nós podemos ver, com certeza, que a viagem de retorno para Belém foi um dos momentos mais difíceis para Noemi, não só pela longa distância que ela percorreu, mas principalmente pelo fato dela ter que enfrentar a dura realidade e reencontrar-se com seu passado. Ao decidir voltar, Noemi ainda sofre mais uma perda. Ora, a Escritura nos diz, no meio desses dois versículos que nós lemos, no inteirinho desse trecho bíblico, dessa perícope, que uma de suas noras, chamada Orfa, resolve deixá-la. Contudo, meus irmãos, é também nessa viagem que vemos a decisão da outra nora dela, chamada Ruth, que faz uma linda demonstração de amor por ela, tomando a decisão de permanecer ao seu lado firme. Ali se iniciava uma nova etapa na vida dessas duas mulheres. Por isso, meus queridos, existem momentos em nossas vidas que nós perdemos para ganhar. E isso é difícil nós compreendermos. Existem momentos que nós perdemos para ganhar. Porque o plano de Deus irá se cumprir na vida de Ruth e não na vida de Orfa, como nós acabamos de ver. Por isso é importante entendermos as épocas estabelecidas por Deus. É o Senhor Deus que estabelece as estações. É Ele que marca os momentos de transição e revela aos seus servos para que possamos viver e entender a plenitude de sua vontade. Mas perceba, aquelas mulheres chegaram no tempo de colheita. E a colheita, muitas vezes, parece pequena. É o que nós lemos no capítulo 2, versículo 2, quando diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: peço-te que me deixes ir respigar nos campos de quem me quiser acolher favoravelmente. Vai, minha filha, respondeu a ela. Respigar, uma pequena colheita. Segundo as leis da época, meus queridos, como ela não era dona de nenhuma plantação, ela só poderia colher as espigas de cevada que caíssem das mãos daqueles que cegavam, dos segadores, ou aquelas que eles deixassem para trás, jogadas pelo campo. No livro do Levítico está escrito no capítulo 19, versículo 9, o seguinte: esta é a porção para os pobres, das viúvas e dos estrangeiros. Às vezes, meus queridos, nossa colheita está assim. Parece ser tão pequena, parece ser só o resto das grandes bênçãos que outras pessoas já receberam. Este é o momento que precisamos entender que a nossa vida está na direção de Deus, que a nossa fé não está baseada no que nós vemos, mas na palavra de Deus que é lançada sobre as nossas vidas. Ora, meus queridos, parecia apenas mais um dia para aquela pobre viúva necessitada, dependendo da boa vontade de outros, mas na verdade no mundo espiritual Deus estava mudando a história daquelas mulheres. O olhar de Deus para a vida daquelas mulheres já era outro. Ela, na verdade, estava se dirigindo para o campo de um dos parentes mais próximos do seu falecido esposo, que mais tarde viria a ser o seu resgatador. Será que isso aconteceu por acaso? Pensemos um momento. Ao entendermos que esse tempo em que vivemos é um tempo de colheita e nos dispomos para vivê-la desta forma, encontramos o favor de Deus, tal como Ruth encontrou o favor de Boaz. Depois você leia o capítulo 2 desse livro de Ruth, para que você compreenda completamente essa situação. Porque isto é verdade. O que nós semeamos entre lágrimas definirá que tipo de colheita nós teremos. Como é que eu e você temos enfrentado esse tempo de
falta de convívio social, de pandemia, de reclusão. Nós temos nos gastado na presença do Senhor, nós temos nos gastado em oração, temos procurado alimentar o nosso conhecimento, formar o nosso intelecto na palavra de Deus, na vida dos santos. Como é que nós temos enfrentado isso? Com pavor, não é, do que nós vemos através dos meios de comunicação em massa, dos meios de comunicação social? Ou nós temos enfrentado de acordo com as promessas de Deus na sua palavra? Eis aí a chave que determinará que tipo de colheita nós teremos depois desse tempo de semeadura. Meu querido, Deus sabe o que temos passado e qual tem sido nossa posição diante das lutas e aflições. Aquilo que passamos e semeamos no tempo de dor, com certeza influenciará o agir de Deus em nossas vidas agora no tempo da colheita. É o que está expresso no capítulo 2, versículo 14. Deus agirá em nosso favor. Veja como nós estamos hoje. Vamos olhar um pouco atrás nessa narrativa bíblica. Orfa abandona a sua sogra no momento mais difícil da sua vida, quando ela já velha precisava fazer uma viagem de retorno que seria longa e muito difícil, não só pela distância, mas principalmente pelo confronto que se daria ao chegarem em Belém. Mas aquela que perseverou entrou em tempo de colheita. Porque conforme nos narra esse trecho das Sagradas Escrituras, o tempo de colheita é um tempo de obediência. No primeiro capítulo, vemos claramente Ruth se submetendo à autoridade de sua sogra, mas isso não ficou somente nas suas palavras. No capítulo 2 e 3, vemos a obediência sendo colocada em prática no tempo da colheita. Noemi passa uma direção específica para Ruth, deixa claras as atitudes que deveria tomar no tempo de colheita, uma vez que sabia que Boaz poderia ser instrumento de Deus para resgatá-la das condições tão difíceis que elas estavam vivendo. Ruth não perguntou por quê, ela simplesmente obedeceu. Em tempo de colheita devemos obedecer à direção de Deus para as nossas vidas. Puxa vida, Sérgio, mas como você pode afirmar que nós estamos em tempo de colheita? Tudo está parado. Em todos os lugares, tudo parou. Se não é uma colheita, não é, no âmbito pessoal, familiar, social, tem que ser uma colheita ampla diante da presença de Deus. Eu, por exemplo, estou há 90 dias em casa. Anteontem fizeram 90 dias em casa. O que eu pude colher desse tempo? O medo de não voltar a trabalhar, de não pagar as contas, de não sustentar a minha família. Não, eu tenho que olhar pelo prisma de Deus, pelo olhar de Deus. O convívio familiar, a oportunidade de todos os dias sentarmos à mesa, coisa que há muito tempo não tínhamos a oportunidade de fazer por conta das necessidades de trabalho, enfim, missão e etc e tal. O retorno ao diálogo, as pessoas se reencontrarem, marido e esposa, os filhos e os pais. Quantas coisas boas nós colhemos deste tempo em que estamos reclusos, não é? Por conta desta pandemia. Então é tempo de colheita, é tempo de colher, de ouvir a Deus, é tempo de colher uma palavra de ânimo, de esperança, é tempo de reativar contatos, mesmo que seja por telefone, por mídias sociais, é tempo de fazer um novo trabalho, é tempo de colheita. Por isso eu achei tão singelo esse carinho de Deus com essa mensagem, lendo esses 2 capítulos, mas de maneira muito específica esses 2 versículos que citei no início dessa mensagem. É tempo de colheita. Em tempo de colheita temos que estar disponíveis e obedientes. Muitas pessoas não vivem o tempo da colheita porque não querem seguir a direção de Deus e seguem a própria direção, resistem e trarão sobre si, não é, muito mais resistência, porque não se submete à autoridade do Senhor. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si
a mesma desordenação. É o que nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Mas se é este tempo em que estamos falando, então também para nós é tempo de festa. Ora, seguindo a direção de Noemi, Ruth não só trabalhou, mas festejou a colheita, uma vez que nos dias de colheita os segadores trabalhavam de dia e de noite festejavam. Eu e você estamos fazendo e temos feito o nosso trabalho, eu tenho certeza disso. O trabalho diante da presença de Deus, o trabalho na oração, o trabalho no estudo, o trabalho no convívio familiar. Mas é tempo de celebrarmos, não é tempo de nos entristecermos, de dizermos vamos morrer aqui, muda o meu nome, Deus, porque isso não é agradável, muda o meu nome porque eu estou amargo. Não, não, é tempo de festejar. É tempo de celebrar a vida. Lembremos que na primeira Páscoa, na Páscoa dos judeus, Deus deu uma ordem a Moisés que foi cumprida pelo povo hebreu. Se recolheram em casa, celebraram, festejaram, cearam e foram salvos do anjo da morte. Se eu e você compreendermos o teor dessa mensagem, desta mensagem que brota do livro de Ruth, eu e você cearemos, festejaremos e seremos salvos do anjo da morte, qualquer que seja o seu nome. Anteriormente era gripe espanhola, peste negra, dengue, chikungunya, hoje é Covid-19. Não importa o nome do anjo da morte que esteja para passar sobre a nossa sociedade, se nós compreendermos a mensagem aqui escrita, nós seremos preservados por graça sobrenatural. Nós temos que celebrar a vitória, hoje mais do que nunca, porque Deus nos deu a oportunidade de, num tempo de aflição, percebermos que há uma colheita a ser feita. E se ela é pequena agora, ela será grande amanhã, porque aqueles que semeiam entre lágrimas colherão e recolherão seus feixes em meio à alegria. Amém? Veja, Ruth poderia ficar pelos cantos chorando, afinal ela era só uma pobre viúva que estava ali dependendo da boa vontade daqueles homens, mas ela não agia assim, pelo contrário, em obediência e em fé, colocou o seu melhor vestido e festejou. É o que nos diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo vive pela fé. Olha aqui uma grande notícia para nós, o justo vive pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Também diz isso o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Portanto, meus queridos, para encerrar esta mensagem, tempo de colheita é tempo de tomarmos as iniciativas. Seguindo a direção dada por sua sogra, seguindo a direção dada por Deus a nós, né? Ruth toma a iniciativa de avisar a Boaz que ele era o seu resgatador, ou seja, aquele que poderia abençoá-la. Está lá no capítulo 3. Depois você faça um estudo com esses primeiros capítulos do livro de Ruth. Se Ruth ficasse dentro de casa chorando, Boaz nunca saberia quem ela era, e muito menos que ele era o seu resgatador. Deus está nos esperando. Deus está esperando a nossa iniciativa para nos resgatar, para nos encher de bênçãos. Ora, a carta aos Efésios, no capítulo 3, nos diz que o Senhor Deus já nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. O que você está esperando, o que eu estou esperando para tomarmos a iniciativa? Meu irmão, minha irmã, não fique aí sentado, sentada não, esperando que a colheita vá cair no seu colo. Tome as iniciativas, faça aquilo que é necessário, siga a direção dada por Deus através daqueles que estão colocados como lideranças na sua vida. Ouça, medite, estude, reze e compartilhe, porque de uma coisa eu tenho certeza, nós estamos em tempo de colheita. Para alguns, tempo de desgraça e pandemia. Para nós, que cremos na ressurreição de Cristo, no Senhor Rei do Universo,
que controla todos os tempos e estações, nós estamos em tempo de colheita. Seja ela colheita a nível pessoal, no crescimento da vida em Deus, seja ela no âmbito familiar, seja ela no âmbito comunitário, nós estamos em tempo de colheita. Deus está falando e Ele vai cumprir. É como diz a Escritura, Ele é fiel para realizar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aqueles que estão entendendo esse tempo, esse kairós de Deus, já estão tocando nas graças que Ele reservou para nós. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E assim como Noemi e Ruth fizeram, que nós possamos servir uns aos outros em primeiro lugar. E em segundo lugar, ouvirmos a direção que Deus está nos dando, para que nesta ação esteja a nossa semeadura para uma colheita abundante, logo mais, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado pela sua vida. Nós nos encontramos em breve, em nome de Jesus.